Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui nós estarmos, de participarmos desse estudo, onde ampliamos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Fortalece-nos, Senhor. Obrigada por mais essa oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Vamos lá. Vamos lá. Uma boa tarde para todos nós. É uma alegria estar de volta aqui com o nosso trabalho. Como eu falei semana passada, eu sinto muita falta mesmo. Aí fico ligada na casa vendo cada pessoa sentada aí no seu cantinho, né? E eu querendo bem estar aqui também. Mas, de vez em quando, a gente tem que obedecer a certas coisas, embora que não queira, né? A gente tem que ser obediente, então vamos seguindo em frente, né? Esperando o tempo necessário para que as coisas aconteçam. Hoje nós trouxemos esse tema, conhecimento e sabedoria. Eu tentei até, assim, outros, e todos se encaixavam para aquilo que eu imaginava passar, né? Porque a gente está vivendo uma época, um tempo, em que a gente talvez nunca tenha precisado tanto assim da oração. Eu acho que precisou tanto aí da oração, daquele colo, né, dos amigos espirituais, da ação do anjo da guarda, do espírito protetor. Acho que a gente, se precisou, não se deu tanta conta, mas hoje, né, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, a gente está precisando muito mesmo dessa doutrina. E aí me ocorreu esse assunto, porque conhecimento é muito fácil de adquirir. É muito fácil. Só o conhecimento não vai nos dar no momento que a gente está precisando, né? Nós estamos precisando muito daquela parte mais, daquela parte mais intensa da nossa vontade de mudar, né? A gente precisa de uma vontade férrea de fazer mudanças em muitas coisas da nossa vida. E as coisas vão nos acontecendo e vão nos dando essas oportunidades de enxergar tudo isso, né? Porque conhecimento realmente é muito fácil. E dentro desse trecho aí de Paulo, né, a gente observa aí isso que está nesse título. Posso fazer tudo o que quero, né? Se eu tenho conhecimento, capacidade, né, potencial, eu posso fazer tudo que vem à minha cabeça ali, já que eu posso, né? Eu tenho competência e sei. Aí vem aqui, ó, mas nem tudo me é lícito. Então, embora eu tenha conhecimento para muitas coisas, para fazer muitas coisas, e posso fazer, mas nem tudo me é lícito. Posso fazer tudo o que quero, mas não deixarei que nada me escravize, nem o conhecimento, né? Porque quando a gente se deixa escravizar pelo conhecimento, a gente erra bastante. E, às vezes, só se dá conta depois que a tragédia na nossa parte moral já está estabelecida, né? Então, essa fala de Paulo vem muito a explicar essa questão da necessidade da gente estabelecer essa ligação entre o conhecimento e a sabedoria, porque a sabedoria é controlar o nosso conhecimento. Então, aqui vamos ao conceito de conhecimento, né? Ato ou atividade de conhecer, realizado por meio da razão ou da experiência. Sempre provém de alguma fonte externa.
Absorvemos conhecimento tal como uma esponja absorve água. É muito fácil adquirir conhecimento. Conhecimentos acadêmicos, basta pegar livros. A internet está aí para ajudar, né? Nunca foi tão fácil a gente tomar conhecimento de determinadas coisas, determinados conceitos. E a própria vida, a própria atividade, os próprios relacionamentos, aonde a gente estiver, a gente adquire conhecimentos de alguma cena que vê, de alguma conversa que ouve. Então, o conhecimento vem da fonte externa. A menos que fiquemos encerrados dentro de um quarto, sem nenhum relacionamento, sem livro, sem internet, sem nada, ainda assim, a gente ainda pode ter conhecimentos da dor e do sofrimento que vai passar. A gente pode aprender ali, mas fica mais difícil. Mas ninguém vive assim, né? Nós estamos no mundo, não somos daqui, estamos aqui, e a gente tem relacionamentos o tempo todo, a gente se encontra o tempo todo, e também nós vamos adquirindo conhecimentos que estão aí afinizados com os nossos pensamentos, que são atraídos a nós também, não só dos encarnados, mas também dos desencarnados. Então, é muito fácil adquirir conhecimento, não resta dúvida. Mas aí, olha só o que Platão nos diz. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Isso é que é difícil. Adquirir conhecimento é a coisa mais fácil. Agora, fazer uso dele, reconhecer o uso que se deve fazer desse conhecimento, isso que é indispensável quando a gente adquire conhecimentos. Isso aí é fato, né? Então, Platão, que trouxe aí os ensinamentos do seu mestre, né? Sócrates, que não escreveu nada, mas deixou aí Platão, Aristóteles também, que foi um gênio, né, na filosofia, que deixou muita coisa boa aí para a gente. O conceito de sabedoria é o contrário ali, né? Ó, provém da fonte interior do ser. É algo intrínseco que vem da síntese amadurecida de nossas vivências e reflexões. Aí sim, a gente adquire sabedoria com todo o conhecimento que carrega quando a gente entende o limite daquela extensão na atividade e na prática do nosso conhecimento. Então, as nossas vivências, quando elas vai nos levando a um amadurecimento maior, que vai nos dando sabedoria para controlar direitinho o nosso conhecimento. Por isso que a gente não pode desatrelar essas duas coisas. Para isso, a gente precisa aí de um equilíbrio, né? Lao Tse, Lao Tse, né? Lao Tse, também outro sem o C aí, tem várias formas de escrever o nome desse grande sábio e filósofo da antiga, né, da antiguidade, 300 a 200 anos antes ali do Cristo. Ele nos deixou também muitos ensinamentos dentro da cultura, da filosofia, da sabedoria chinesa. Então, ele nos trouxe também muita coisa boa. Aliás, são prepostos do Cristo, né? Buda, Lao Tse, Confúcio. Confúcio já falava, só fazer aos outros aquilo que você quer que faça a você. Né? Então, são os prepostos de Jesus que vieram aqui para a nossa vida, né? Para esse mundo aqui trazer grandes ensinamentos. Então, ele deixou aí para a gente, para ganhar conhecimento, adicione coisas todos os dias, e é o que a gente faz o tempo todo, né? Agora, para ganhar sabedoria, elimine coisas todos os dias. Quer dizer, você ganhou coisas do conhecimento, mas não vale a pena guardar? Não vamos guardar, vamos eliminar. Não é só realmente deter aquilo que nos faz muito bem. Então, conhecimento, como independe da gente, porque ele é de fatores externos, a gente vai conhecendo, aprendendo, ouvindo tantas coisas que vão nos poluindo, né?
Então, se a gente quer ganhar conhecimento, adicione todos os dias e sabedoria, elimine coisas todos os dias para aliviar aí a nossa capacidade, né, de raciocinar, as sinapses, né, dos neurônios, vão ficar mais felizes os nossos neurônios se não tiver tanta carga neles, e assim a gente vai vivendo um pouco melhor. No Livro dos Espíritos, na questão 1009, nós temos essa afirmação aí, né, importante, ó. Gravitar para a unidade divina, esse é o objetivo da humanidade. A gente adquire conhecimentos, a gente precisa ser sábio, tudo para chegar até a unidade divina, porque nós fomos criados para a liberdade e para a felicidade. Então, para isso que nós estamos aqui hoje, para isso que nós reencarnamos, para isso que a gente tenta fazer, né, pelo menos algumas coisas a gente acerta, escolhas bastante assertivas, bastante elegantes, porque aí a gente vai lá, né, gravitando até o centro maior, né, de atração, que é a divindade. Então, gravitar para a unidade divina, esse é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: justiça, amor e ciência. Sem isso aí, a gente não chega lá. Mas vamos chegar. Toda a boa notícia é essa. A má notícia é que pode demorar bastante. Mas a boa notícia é que vamos chegar. Todos nós vamos chegar lá, né? Então, mas aí é aquela questão. A gente já tem que começar a amadurecer esse conhecimento que a gente vai adquirindo, principalmente o conhecimento da doutrina espírita. Porque ela nos traz conhecimentos, os espíritos da verdade trouxeram esses conhecimentos todos que Kardec codificou, justamente para nos auxiliar a encontrar esse amadurecimento dentro desse conhecimento e de tantos outros que a gente adquire no decorrer da nossa vida. Então, alcançando essa maturidade aí e desenvolvendo essa sabedoria, nós vamos alcançar a justiça, o amor e a ciência. Porque isso é necessário trabalhar nesse trio aí. É necessário o equilíbrio aí, ó. A justiça é a sabedoria. A ciência é o conhecimento. O amor é o que equilibra o conhecimento e a sabedoria. Então, olha, eles precisam estar assim, ó. O amor é aquele fiel da balança entre o conhecimento e a sabedoria. Hoje em dia, a gente está numa situação que a gente precisa muito, muito do amadurecimento do que a gente sabe. Né? Às vezes, outro dia eu estava realmente num grupo e estava uma discussão, porque hoje as pessoas estão com, sabe, com os nervos à flor da pele. Se você fala uma coisa, você já é mal interpretado, você já está atacando o outro. Dá uma situação complicada para a gente manter bons relacionamentos. Aí um quer ter mais razão que o outro quer argumentar mais, dizer que o outro é... Aí fica uma situação, aí me perguntaram, e você, o que você está achando? Eu digo assim, ó, prefiro não comentar. Prefiro não comentar. Porque realmente eu achei mais sábio ficar com a boca fechada do que entrar naquela situação ali. Então, foi aquele momento do anjo da guarda me dar um pouquinho de sabedoria e vai, cala a boca, fica quieta. Né? Parecia até que eu estava ouvindo isso. Falei, prefiro não comentar. Então, tem hora que qualquer coisa que você vá falar não vale a pena. Né? Porque já foram ditos tantos absurdos que é preferível você ficar quieto e não acrescentar nada ali, para ver se as coisas se acalmam. Né? Então, são situações, a gente está precisando muito desse equilíbrio no momento.
não é? E essa situaçãozinha aí, ela se revela, assim, no amor, realmente. Para um bom relacionamento, você tem que ter esse equilíbrio aí, porque senão a gente vai ver alguns itens aí, a gente queima o nosso filme, não resta dúvida. É fundamental o amor para nos mostrar quando o conhecimento deve ceder lugar à sabedoria. É importante encontrar um meio. Isso aqui é o segredo da felicidade nossa, mas é muito difícil encontrar o meio das coisas. Podem reparar que numa argumentação aí, você assiste um diálogo e eles estão argumentando alguma coisa, é muito difícil porque ambas as partes estão nos extremos. Ninguém quer ceder até o meio. Então, está no extremo. Um achando que tem razão num extremo, o outro achando que ele tem razão no outro extremo. Então, está muito difícil isso. Né? Então, isso a gente está notando hoje, onde as pessoas estão mais abertas a falar o que deve, o que não deve, aquelas coisas, a se sentirem poderosas para muitas coisas que nem deviam estar fazendo, né? Mas é aquela questão, isso sempre foi assim, né? Nunca não foi diferente, não é agora que está pior, não. Só que agora está mais visível isso, né? As pessoas estão se mostrando um pouco mais. E aí o meio é o segredo da felicidade, mas é realmente muito difícil, porque envolve uma coisa que a gente ainda não alcançou, ainda que é a humildade. É o que a gente vai ver aí nesse decorrer. O conhecimento pode nos levar a atitudes extremas, mas a sabedoria, equilibrada pelo amor, nos mostra o caminho do meio. Então, aí a gente vai se chegando um pouquinho, quando a gente realmente deseja isso, que a gente tem que desejar, né? Senão a gente vai ficar ali nos extremos. Um dos ensinamentos do Tao Te Ching, o livro do caminho e da virtude, né, e da sua virtude, que é de Lao Tse, né, ou Lao Tse, tem vários nomes, Lao Tse, então, Lao, não importa, é o Lao, aquele que foi o grande filósofo chinês, e ele foi autor desse livro, ele foi o fundador, a representação máxima do taoísmo. Então, realmente, ele era um grande sábio. E esse livro é um espetáculo, esse tratado aí de filosofia de 300, 200 anos antes do Cristo. Então, olha esse texto, né, se não está de acordo com tudo que a gente aprende na doutrina e com aquelas verdades que a gente acaba constatando no decorrer da nossa atitude, da nossa vida. A afeição extrema significa um grande desgaste e as posses abundantes, grandes perdas. Reparemos algumas palavras significativas aqui, ó. Extrema não é a afeição, é a afeição extrema. Eu me lembro muito que eu conheci um médico muito antigo, eu não sei se ele chegou a clinicar aqui em Friburgo, eu acho até que não, porque quando ele veio para cá ele já estava aposentado, mas era uma pessoa fabulosa, fabulosa mesmo. Ele disse que ele teve que se esforçar muito na vida para manter o amor da vida dele, que era a mulher dele, que ela, sem ele, a gente achava que ela ia morrer, mas ele morreu muito antes dela, e ela ainda ficou ali, mais dura na queda, com aquelas posições extremistas, né? Aí um dia estávamos conversando, ele estava junto, nós tinha mais 2 pessoas, aí a outra veio pedir uma opinião a ele sobre a situação de relacionamento que ela estava vivendo. Aí ela falou assim: doutor, eu preciso que o senhor me ajude. Eu não posso me separar do meu marido. Ele quer isso, mas eu amo ele demais. Ele falou: aí que está teu problema, minha amiga. Demais. Você está no extremo. Esse demais aí é que está te atrapalhando.
né? Então, essa palavra extrema, ela é muito significativa nisso aí. Porque tem gente que mata e diz que matou por amor. Olha a situação extrema dessa pessoa, né? Aí o outro, quem ama não mata, é o jeito dele amar. O amor tem variáveis, né? Qual é o conceito de amor que está no Evangelho segundo o Espiritismo? O amor é o sentimento por excelência. É o instinto elevado à altura do progresso feito. Então, olha aí as variáveis. Da maneira daquela pessoa, ela entendia que era amor, o que levou a isso. Então, essa palavra extrema, né, ela tem uma posição aqui tão importante, tão fundamental para a gente entender. Ó. A afeição é ótima, mas a extrema não é, porque está lá na ponta, né? A afeição extrema significa um grande desgaste e as posses, a outra palavra aqui, abundantes, grandes perdas. Quer dizer, o excesso daquilo que se possui, né? A cobiça, querer mais e mais e mais. Né? Então, a gente não precisa de posses abundantes para a gente viver. A gente precisa do necessário, não é isso? Se você perceber, quando tiver o suficiente, essa palavra aqui é outra palavra que faz parte daquela receita para a felicidade, né? Encontrar o meio, ter o suficiente, porque ter o suficiente é encontrar o meio. Por isso que é importante isso. Não entrará em desgraça. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, né? Se souber quando parar, não estará em perigo. Dessa forma, é possível viver muito tempo. Isso aqui, se souber quando parar, não estará em perigo em qualquer situação. Em qualquer situação que nós nos encontremos. Se a gente souber a hora de parar, resolve o problema. O problema é esse, é que a gente não sabe parar. A gente não tem humildade para isso. A gente vai para os extremos e a gente esquece de desenvolver sabedoria com aquilo que a gente sabe. Aristóteles, né, que é outro discípulo lá de Sócrates, olha só, ele disse: a virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre dois extremos. Esse meio termo será encontrado na capacidade que tivermos para compreender as coisas. Falta-nos compreensão para tudo. Falta-nos compreensão para a gente viver todas as situações. A gente acaba se revoltando com uma, se revoltando com outra situação, com uma pessoa que chega, que fala alguma coisa. Então, falta-nos compreensão. Mas a gente quer ser feliz. De qualquer maneira, a gente quer ser feliz. Só que a gente não sabe que a felicidade, ainda que curta aqui na Terra ainda, porque o reino não é desse mundo, Jesus falou, ela tem exigências. Não é assim, de qualquer maneira, que a gente vai conseguir os momentos de felicidade que a gente deseja aqui nesse mundo, né? Do nascimento à morte, a vida está repleta de dor. Mas o sentido que damos a essa dor só depende de nós. Tem até uma historinha que um sábio fala para o seu discípulo sobre essa questão. Ele vivia reclamando, que estava ruim isso, que estava ruim aquilo. Aí ele pegou um copo de água, botou sal e pediu para o discípulo beber. O discípulo botou bastante. Quando ele começou a beber, ele falou: mestre, isso está horrível. Ele falou: assim como todas as suas queixas e lamentações são horríveis. Agora, pegou aquele copo
que ele não chegou a beber, evidentemente, agora vamos dar um passeio. Aí chegou com esse discípulo num lago bem grande, né? Aí ele falou assim, joga essa água aí, agora pega um pouco da água do lago e bebe. Ele falou, saborosa. Falei, pois é, você botou o sal nela. Mas aí é que está, é a dimensão que você coloca a sua dor, é onde você coloca a sua dor que ela te maltrata, que ela te incomoda. Você coloca em lugares muito pequenos, aí ela vai doer muito. Mas coloca ela em lugares grandes, em dimensões grandes, que você vai ver que ela não vai te incomodar. Como é esse sal aí, se misturou nessa água do lago, não te incomodou. Mas assim que a gente faz, a gente fica colocando as coisas em lugares pequenos, sofre por ninharias, né? Nós não conseguimos alcançar a dimensão que nos cerca em todas as situações e quem nos ajuda em todas as situações. Aqui tem algumas dicas, né, para a gente ir pensando. Se a encararmos, né, essa dor, porque ela, por quê? Que ela está a nó dentre o nosso nascimento e a morte, a vida está repleta de dor. Porque a gente não veio para cá para passear, né? A Terra não é uma Disneylândia. Ela é um planeta de provações e expiações, e quem nasce aqui são espíritos imperfeitos. Se tornaram assim, porque Deus não cria nada imperfeito, Ele criou o homem simples, o espírito simples e ignorante, mas a gente desenvolveu o mal e foi criando imperfeições em nós, que não tem nada a ver com a criação de Deus, que não faz nada imperfeito. Ele não criou os seres imperfeitos. A imperfeição, ela vem justamente das nossas más escolhas. A gente faz escolhas ruins, desenvolve o mal e ele precisa ser resgatado. Então, somos espíritos imperfeitos e estamos aí num planeta de provação e expiação, por isso que a dor está sempre presente. Se a encararmos de forma trágica, ela se transforma só em sofrimento. Só. Não vai ter outro jeito. Agora, se a encararmos com sabedoria, os momentos mais duros da vida são portas abertas em direção a algo que precisamos conhecer. Por isso que as nossas dores e sofrimento, as coisas que nos acontecem, que não nos agradam, mas a gente escolheu essas coisas, né? Só que a gente não lembra. Todas elas trazem grandes ensinamentos. A gente precisa saber ler nessas entrelinhas. Temos que fazer isso, né? São sempre portas abertas a algo que a gente precisa aprender, precisa conhecer. Por isso que não adianta ficar perguntando por quê. Tem que perguntar para quê. Não é por que nós vamos saber quando a gente se encarnar. Por que eu estou passando? Tá. Agora, no momento, para que isso está acontecendo? Tem que haver uma explicação. Então, a explicação está no próprio fato. É só ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como Jesus nos recomendou. A gente precisa ler isso aí, nas entrelinhas. Precisa fazer uma leitura e, às vezes, várias releituras do fato para a gente entender para quê. Quando entende, é uma felicidade e a gente agradece a dor. Agradece a dor. Né? Quando a gente chega no ponto de agradecer a dor, meu amigo, você pode crer que você está no caminho certinho. Certinho, senão você compreendeu, né? Atitudes que não demonstram sabedoria na nossa vida. Tomar decisões precipitadas confiando no próprio conhecimento. Gente, o nosso conhecimento é muito pequeno. Não é nada. A gente pensa que sabe alguma coisa, a gente não sabe nada. O próprio Sócrates, que era um sábio, ele disse que a única coisa que ele sabia era que ele não sabia nada. Ele imagina nós.
nossas verdades, a nossa verdade é baseada no que a gente conhece. Já começou aí, caindo. Já começou no estado de falência e derrota total. Então, para quê, né, fazer uma bobagem dessa aqui, né? Tomar decisões precipitadas naquilo que você vê depois falando, gente, eu não sabia que era assim. Não sabia. Que você acha que você é o todo o conhecimento do mundo? Não. Aí toma uma decisão, faz bobagem, né? Não dividir seu conhecimento com os outros é outra bobagem. Porque quando você tem um conhecimento, você divide com o outro, ou você auxilia muito o outro, ou então o outro te mostra que você não conhece tanto assim. Porque ele te mostra um que vai derrubar o teu. Então isso é muito saudável, é muito bom, mas para isso tem que ter humildade, né? E remoer o passado. Gente, a gente não é camelo para ficar ruminando, não. Gente, passado é passado. Está pronto lá por trás. Então não serve para nada? Claro que serve. Claro que serve. Janeiro, né? Quando o deus Jano, ele é representado com duas faces. Uma olha para o passado e outra olha para o presente. A que olha para o passado tem uma chave na mão. E a figura que olha para o presente, ela tem um cetro, né, na mão. E a outra, uma chave. Então, o que acontece? O passado, a gente fecha. Mas não joga a chave fora, não. Deixa lá. No lugar que você sabe onde encontrar. Põe até no pescocinho. Tudo bem. Por quê? Em determinados momentos, algo que aconteceu no passado vai te ajudar a decidir o presente. Mas não é para ficar lá, meu Deus, eu fiz isso, eu lamentei, meu Deus, o que é que eu fiz? Fez, amigo, fez, está feito, não adianta chorar. O leite está derramado. Limpa o fogão e na próxima vez vigia o leite, para ele não entornar. Senão você vai sujar o fogão de novo, né? A Inês está morta em terra. Não fica lá com aquela mula em casa, não. Porque não vai resolver. Agora, quando você tem memória, né? Quando você vir uma situação se aproximando, semelhante a algo que você já viveu, o que você faz? Pega a chavinha de estranca, vai lá. Vai lá. Traz aquele problema para o hoje, para o presente, para ele te ajudar a resolver agora a situação e tomar a decisão certa, fazer uma escolha boa. Mas isso não é remoer passado, isso é visitar o passado para servir de exemplo e lição para a gente não cometer o mesmo erro. Então é muito diferente, isso é bem saudável. Discutir quando os nervos estão à flor da pele. O que vai acontecer? Vai falar o que não deve, o que não quer, dependendo, vai lamentar para o resto da encarnação, porque você não sabe em que ferida que você vai botar o dedo. Então, cuidado, não vamos discutir quando os nervos estiverem aflorados, porque aí nós vamos reagir, nós não vamos agir. E o ser humano não pode reagir, ele tem que agir, porque a ação vem após a reflexão. Se a gente não faz a reflexão, vai errar. Não tem jeito. Impor suas convicções a pessoas que não pensam como você é o respeito, gente, ao outro. Ele não pensa igual a você, ele não tem que pensar igual a você. O pensamento é livre. Nós temos liberdade de pensamento de cada doutrina. Mesmo que você ache que ele esteja errado, ele é muito seu amigo, ele está errado. Está errado para o seu ponto de vista, mas o seu ponto de vista será que está certo? Você tem certeza disso? Como nós podemos nos encher de certeza sendo espíritos imperfeitos? Começa por aí, então. É melhor deixar que cada um tenha suas convicções, seus pensamentos, né? Faça suas escolhas, porque se não for boa, vai dar erro, a pessoa vai mudar, né? Usar seus conhecimentos para impor sua vontade a qualquer preço. Coisa feia isso, né? Isso aí é não usar o conhecimento com sabedoria. Deixa que a pessoa, cada um,
tem seu tempo. O tempo, a gente pode dividir o tempo assim em 3 situações. O tempo real, que é o tempo que a natureza nos dá, né? O nosso tempo, que é aquele tempo que a gente acha que é o certo, que a gente, através da ansiedade, a gente quer acelerar as coisas, né? E o tempo de Deus. O tempo de Deus é que manda, né? Hoje a gente não está deixando nem a natureza seguir o tempo dela. Um frango que levava 90 dias para crescer, para ser abatido, ele está com 45 dias, já pode. Ah, mas então eles estão fazendo errado? Sei lá, não sei o que eles estão fazendo. Provavelmente não é errado. Eles devem estar estudando, descobrindo novas formas, uma alimentação melhor, que faça o frango crescer. Ah, mas ele está cheio de hormônios. Dá nada. Dá nada. Sabe por quê? A aplicação de hormônio é injetável. Uma granja com 500 mil frangos, como é que você vai dar uma injeçãozinha em cada um? Você não consegue. A aplicação de hormônio, os gados, eles recebem hormônio injetado. Não é hormônio, é alimentação mesmo, né? É alimentação, alguma coisa que faça que crescer um pouco mais. Outro dia eu me assustei, eu fui comprar contracoxa de frango, eu não comprei não. Quando eu olhei a bandejinha, eu falei, meu Deus, isso é uma contracoxa de um frango? É enorme. Eu falei assim, sabe que não está com o errado aqui? Sabe que isso não é contracoxa de peru? Era enorme, só dava para 2 na bandejinha. Tão grande que ela era. Eu falei, meu Deus, que frango, que tamanho é esse, né? Então, a gente não está mais respeitando nem o tempo da natureza, por quê? Ah, é errado? Não é. Deus deu inteligência ao homem para que ele a usasse, né, da maneira que ele achasse que deveria usar. Nada é proibido, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo me é lícito. Então, se eu conscientemente estiver fazendo algo que eu devo fazer, eu terei que prestar conta disso aí em algum momento da minha vida, né? Querer levar vantagem em tudo, esse é o lema que nós estamos vivendo aqui no mundo. Todo mundo quer levar vantagem, não importa quem está perdendo essa vantagem, não, ele quer para ele, ponto final. Isso é falta de sabedoria, né? Deixar de ser feliz para ter razão é o que mais as pessoas fazem quando elas ficam nos extremos. Elas querem ter razão de qualquer jeito. Aí deixa de ser feliz, perde um amigo, perde a calma, tem um AVC, tem um infarto, tão nervoso, fica, para provar alguma coisa. Então a gente, falta de sabedoria. Tem muito conhecimento, isso que está fazendo isso. Só que a sabedoria não está sendo aí aplicada no conhecimento que tem. Está ultrapassando o meio e indo para o outro extremo. Adiar as coisas como se fosse viver para sempre. Isso é outra falta de sabedoria. A procrastinação, isso é horrível. Amanhã eu faço, depois da manhã eu faço. Gente, o amanhã não existe. Vocês têm certeza que ele existe, o amanhã? Vocês têm certeza que vocês vão dormir e vão acordar para ter o amanhã? Nunca vão ter essa certeza, nunca. Ninguém tem. Você não tem certeza nem do minuto seguinte. Você tem certeza do presente, do seu momento que você está vivendo. Do seu momento. É por isso que nós temos que aproveitar e fazer tudo aquilo que a gente pode, deve fazer, quer fazer, enquanto nós estamos em condições para isso. Porque o amanhã não existe. Ele vai existir se você despertar. Ele vai começar a mostrar que está ali, mas ele deixa de ser amanhã para ser o quê? Presente. Então, o amanhã é um tempo que não existe. Nunca ele existe, porque quando ele chega, ele já não é amanhã, ele é presente. Então, não parar de pensar que amanhã eu faço, que amanhã eu faço, depois eu faço. Tem gente que adora isso, né? É irritante isso.
viver é o dia seguinte à morte, porque não existe. Ele não tem para você. Né? Então, isso tem que se pensar bastante. Mas tudo isso a gente vem aprendendo no Espiritismo, a gente vem aprendendo tudo. Precisa fazer a reforma moral, tem que desenvolver amor. Tudo bem. Kardec inconformado com isso, porque Kardec não era tão assim, né? O Magui fala que, não sei quem falou para Kardec, não era tão bonzinho, não. Ele era insistente, persistente, aliás, ele tinha uma tarefa a cumprir. E ele, então, resolveu fazer essa pergunta aí para os espíritos. Olha, tudo bem, vamos pensar. Tem que fazer? Tá. Então, vamos lá. Olha a pergunta, a inteligência dessa pergunta. Qual o meio prático mais eficaz? Ele não falou eficaz, não. Olha o que tem lá antes. Mais, quer dizer, o maior de todos, né? Não é só eficaz. Qual o meio prático mais eficaz, quer dizer, aquele que é o máximo, que vai trazer o máximo de eficácia para se melhorar nesta vida, quer dizer, adquirir sabedoria, com o conhecimento que já se tem, né? E prevendo um futuro próximo. Resistir ao arrastamento do mal. Então, ele pegou coisas muito importantes nessa pergunta. Essa pergunta é muito inteligente. Qual o meio prático? Primeiro que é prático. Então, é uma coisa que eu possa fazer, né? Uma coisa prática. Não é uma teoria, é uma prática. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida? Isso é uma conjunçãozinha aditiva que soma ideia. Resistir ao arrastamento do mal. Porque está lá no Livro dos Espíritos. Mas eu sofro com isso, com aquilo, não sei o quê. É tanta coisa para me arrastar. Que bom, né? É tanta coisa para te arrastar. Mas aí, está lá no Livro dos Espíritos. Os arrastamentos existem? Kardec perguntou. E os espíritos responderam o quê? Arrastamentos existem, mas não são irresistíveis. Então, amigo, não dá para chorar. Não dá para chorar. Aí é aquela questão, tem uma frase que uma pessoa falava muito, já não está mais entre nós. Não tem meu pé, me dói. Não chora. Não adianta reclamar. O arrastamento existe, mas ele não é irresistível, então a gente pode resistir. Então, aqui, Kardec juntou essa questão. Resistir ao arrastamento do mal. Já que ele não é irresistível, como é que eu faço para resistir? Olha que ele falou a coisa mais prática, a coisa mais eficiente, e ele quis salvaguardar as atitudes também para frente, o que há de vir, resistir ao arrastamento do mal. Aí o que eles respondem? Olha aí, Um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Aí, digamos que Kardec ficou na mesma. A gente também, viu? Porque isso aí também não é uma teoria. Né? Com isso aí resolve. Mas para mim não resolveria, não. Eu ia ficar na mesma tentação. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me conhecer? Kardec também ficou. Tanto que ele fez a próxima pergunta. Antes, vamos só explicar aquela frase ali. A resposta dos Espíritos, um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Todo mundo pensou em quem? Sócrates. Por quê?
grande maioria acha que é dele essa frase, de Sócrates, mas não é. Sócrates não escreveu nada e não foi ele que falou isso, ele resgatou isso. De onde? Do oráculo de Delfos, quando ele, na humildade dele, ele foi até lá, a Grécia, para saber por que diziam que ele era um sábio. Ele queria ter essa resposta, porque a única certeza que ele tinha era que ele não sabia nada. E lá, consultando lá as sacerdotisas e tudo, não foi ele que fez essa consulta. Ele só foi lá fazer essa pergunta. E depois disseram que ele realmente era um sábio. Mas ele ficou atraído pela inscrição que está no muro. Quem for lá ainda vê essa inscrição, esse oráculo está lá. Essa inscrição no muro é assim, ó. Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Ele ficou impressionado com essa inscrição. E essa inscrição foi colocada ali pelos sábios desse oráculo. Mas os historiadores atribuem essa inscrição, essa frase, a Tales de Mileto, que foi o pai da filosofia. Né? Então eles atribuem a ele essa frase. Então Sócrates, ele resgatou isso aí e trouxe para a gente, né? Mas não é dele essa frase. Mas Kardec ficou muito insatisfeito com aquela resposta. Conhece-te a ti mesmo. Eu fiquei lá mesma, quando eu li, eu falei assim, não adiantou muito para mim não. Aí eu fui para 919, é o seguinte, que é a mesma da outra, só que subdividida, né? Então, olha essa... Ela é enorme, eu não copiei toda porque não ia dar tempo. Aliás, já está chegando a hora, tem um monte de coisa aqui, ó. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima. Conhece-te a ti mesmo. Mas, olha aqui, igual que a gente também ficou na dúvida, né? Mas a dificuldade está precisamente... Kardec era bom demais, né? Ele coloca as palavras certinho no lugar certo. É preciso disso, eu preciso de algo mais prático, né? Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual meio de se chegar a isso? Aí é que vem a prática, o meio prático, né? Que ele pediu na primeira vez. Aí, olha só, essa resposta vocês vão me prometer que vocês vão ler em casa. Eu botei só um pouco, um texto pequeno. É maravilhosa, é de Santo Agostinho, né? O pai da igreja, Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, olha que importante isso aqui, todo dia, no fim de cada dia, então não é para deixar para a hora da morte, não. Quando tivermos trabalhos paliativos, né? Paliativo não. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Lá onde está escrita a lei de Deus, né? Lá. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Olha que palavra importante aí, motivo. Muito importante essa palavra, por quê? Porque não falta é gente se queixando da gente, toda hora. Olha para você não olhou e não riu, acha que você nem viu a pessoa, pronto, é motivo para você ser uma pessoa simpática, né? Mas olha o que está aqui, ó. Perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Tinha que ter motivo.
Não era só querer se queixar, né? Continuando. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquilo era todo dia, né? Como ele vai falar aqui, ó. Aquele que todas as noites lembrasse, ó, todas as noites. Então, aquilo é um exercício diário, todo dia. Todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem. Como a gente esquece do anjo guardião, ele é um espírito superior, ele é muito superior para nós. Adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditar em Deus o assistirá, porque o caminho é esse. Aí, quando a gente vai fazendo esse exercício, a gente vai encontrando os probleminhas que a gente fez que não devia ter feito, as coisas que a gente fez que não devia ter feito. Então, a gente vai aprendendo a se conhecer. A gente fala, poxa, mas eu fui capaz de fazer um negócio desse? Preciso me desculpar. Aí você começa a se conhecer que você é capaz de fazer aquilo. Então, você começa a se criar, a se policiar, a se vigiar, a vigiar seus pensamentos e orando para que você não se deixe levar por aquilo ali. Aí isso é um exercício de autoconhecimento. Autoconhecimento. Esse é o grande exercício de autoconhecimento. Você vai aprendendo a se conhecer. E Deus vai assistir o anjo da guarda, vai nos assistir para que a gente seja cada vez mais alertado daquilo que nós estamos fazendo. Esse é o grande exercício. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com que fito. Isso aqui é fundamental, ó. Indagai o que fizestes e com que fito. Qual a intenção que você teve em fazer aquilo? Porque não são as atitudes que são reprovadas, são as intenções dela. Nós somos julgados pela nossa consciência, pela nossa própria intenção. Não é tanto pela ação. Muitas vezes você faz algo que o outro, que é teu amigo, ele vai dizer para você, fulano, isso está errado. Não, mas eu fiz querendo ajudar essa pessoa. E é verdade. Mas aí que ela vai entender que não é por ali, que está errado, né? Com que fito agistes em determinada circunstância, se fizestes alguma coisa que censurarias nos outros, se praticastes uma ação que não ousarias confessar. Então, olha só, novamente o próximo é a medida. Não fazer nos outros aquilo que você não quer que faça para você. O próximo é a nossa medida. E aí a gente vai vendo, vai se conhecendo. Fulano, como que eu pude fazer isso com você? Me desculpe. Acho que devia estar sem noção, né? Então a gente vai aprendendo isso. Perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Olha que coisa maravilhosa, essa resposta é belíssima, ela é enorme, ela é linda, mas ela é grande, ó. Para encerrar essa resposta, tá aí, ó. Examinai o que pudesses ter feito contra Deus, depois contra o próximo e por fim contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência, ou indicarão um mal que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Então, é aí que a gente começa a se conhecer. Então, essa é a receita. Então, não é difícil a gente fazer isso, não. O difícil é reconhecer que errou. Mas, ó, a consciência vai gritar e vai falar. Fulana, ela é um grande mestre aí, um grande juiz. Ela vai falar, ó, tá errado. Você ia gostar? Fizesse isso com você? Não ia, então tá errado. Então, ouça desculpa, vai lá, conserta seu erro e assim
Preste atenção no que você ainda é capaz de fazer, que assim você vai se conhecendo. A receita é essa. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vos permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente passa por cima disso aqui. Gente, olha o que está escrito aqui. Se vos permanecerem na minha palavra. Isso aqui. O problema está aqui. Para permanecer na palavra de Jesus, a gente tem que ter o bem como único objetivo da vida. Fazer o bem. Qual é a caridade como entendi Jesus? Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Então, se a gente perdoa, né? Perdoa, se a gente é indulgente com as ofensas dos outros. Tem mais um item que está me faltando aqui, que são 3. Qual? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é viver a palavra de Jesus. Não é tão simples assim, né? Aí sois meus discípulos. Eu já fiz uma palestra aqui que Jesus fala, segue-me. Pensa que seguir Jesus é ficar achando que Jesus é lindo, maravilhoso, é bom, né? Espalhar Deus é fiel, espalhar camisetinha com a carinha de Jesus, colocar lá no carro, foi Deus que me deu. Aí você olha, o carro está mal cuidado, todo quebrado, todo sujo, todo podre. Deus te deu isso, meu amigo? Deus não deu, não. Deus pode ter te dado, te ajudado a comprar uma coisa boa e você, relaxado, deixou acabar. Entendeu? Então, a gente precisa entender essas coisas. Tem hora que eu me vejo rindo sozinho para as coisas, essas bobagens que eu fico pensando. Bom, em um de seus aforismos mais brilhantes, Nietzsche nos diz: somente quando o homem tiver adquirido o conhecimento de todas as coisas, poderá conhecer a si mesmo. Olha só, o conhecimento de todas as coisas poderá conhecer a si mesmo. Essas todas as coisas é o quê? Olha só. Porque as coisas nada mais são que as fronteiras do homem. Olha, essa fala de Nietzsche, ele era doido, eu sei. Mas ele tinha momentos de lucidez e esse é um deles. Gente, as coisas nada mais são que as fronteiras do homem. Isso quer dizer o quê? Saia de você, amigo. Saia do seu ego. Seja selfie, né? Seja selfie. O que é selfie? Quando vocês tiram uma foto, tiram uma selfie, vocês estão tirando um retrato de si mesmo? Seja selfie, seja você. Tira o ego. Como diz Carl Jung, a gente tem o ego e a selfie. A selfie somos nós, ego é a máscara, é a persona. E entre essas duas coisas tem o quê? A sombra. O que é a sombra que Jung falava? Kardec tem outra palavra para isso. As suas tendências inferiores. Né? E o verdadeiro espírito, ele é reconhecido pelo esforço que ele faz para se melhorar e o esforço que ele faz para vencer suas tendências inferiores, vencer a sombra. Então, quando Nietzsche fala isso aqui, porque as coisas nada mais são que as fronteiras do homem, seja selfie, tira esse ego daí, veja o mundo que existe além de você, vá fazer alguma coisa além do que você faz para si mesmo, que aí você começa a novos horizontes das suas atividades morais. Aí você vai ver o que você quer que faça você vai fazer também. Então as coisas são realmente a fronteira do homem. Aí sim, você passa a conhecer, você deixa o ego, vai tratando de dissipar as sombras e sendo selfie, né? Em que consiste a felicidade dos bons espíritos
filhos, olha o que eles respondem se não está tudo se encaixando, né? Pecinhas perfeitas, ó. Em conhecer todas as coisas. Em sair de você, das suas fronteiras, né? Em conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. É isso que a gente está aqui. O amor que os une é para eles a fonte de suprema felicidade. Aí a gente está fazendo o quê? O equilíbrio entre o conhecimento e a sabedoria, sendo mais sábios. A sabedoria não se transmite, é preciso que a gente mesma descubra depois de uma caminhada que ninguém pode fazer em nosso lugar e que ninguém nos pode evitar. Por quê? A sabedoria é uma maneira de ver as coisas. Quem disse isso? O grande filósofo francês trouxe. Então, são coisas que a gente vai vendo que a gente necessita realmente de desenvolver, né? Pega. Um monge beneditino nos ensinou que há 3 caminhos para a infelicidade. Reparem que nesse recado ele usou infelicidade porque ele usou o imperativo negativo aqui, ó. Não, não e não. Por que ele fez isso? Talvez porque tenha mais força. O imperativo negativo é igual os 10 mandamentos da lei. Não matarás, não, né? Então foi aquilo que veio no imperativo, porque tem força, talvez por isso que ele tenha usado dessa forma, né? Então, 3 caminhos para a infelicidade: não ensinar o que sabe, não praticar o que ensina, não perguntar o que ignora. Subentende-se que para a felicidade é o quê? Ensinar o que sabe, praticar o que ensina e perguntar o que ignora. Óbvio, né? Mas o negativo tem força maior, né? Encontramos nesse ensinamento 3 condições para, então, agora, a felicidade. A generosidade, a honestidade e a humildade. Olha ela aqui, ó. Sem humildade, não tem caminho no meio. Não adianta, a gente não encontra, não chega lá. Porque a prepotência, o ego é maior e o self fica para lá. E a gente deixa que as sombras nos envolvam e nos coloque aí no máximo do ego, né? Então, para encontrar a felicidade é isso aí: generosidade, honestidade e humildade. E reunidas, essas 3 levam o quê? Sabedoria, que é o que nós estamos aqui buscando, além do conhecimento que a gente vem buscar dos espíritos, né? Diz Mário Sérgio Cortella: é fundamental ser ético para decidir as 3 grandes questões da vida. Quero, devo, posso. Tem coisa que quero, mas não devo. Tem coisa que devo, mas não posso. E tem coisa que posso, mas não quero. Ué, mas e aí? Como é que fica? Eu vivo nisso, você não. Você não sei. Eu. Aí, o que é a gente... Adianta saber isso aqui? Sim. Quando é que a gente consegue a sabedoria aí, nesse dilema? A sabedoria é alcançada quando o que queremos é o que podemos e o que devemos. Aí, meu amigo, só humildade para levar você a tirar essa conclusão aqui. Você tem que... Aí você encontrou o meio. O que queremos é o que podemos e o que devemos. Aí a sua consciência, ó, tranquilinha, você está no céu, né? Na paz da consciência. A humildade é a condição fundamental para o conhecimento de si mesmo. O homem que considerava sua razão infalível, que considera sua razão infalível, está bem próximo do erro. Continua lá com um ego enorme, esquecendo o céu, envolvido pelas próprias sombras. Se você não conhece, não se conhece, seguirá o caminho do rebanho. Olha que coisa séria isso, né? E quem segue o caminho do rebanho não sabe para onde vai e nem por que vai. É o que a gente vê hoje em dia. É o que mais a gente vê isso. Porque não basta você saber o caminho que você quer.
Você tem que fazer a pergunta maior para isso aí, fulano. Por que você quer esse caminho? Você tem que ter argumento para responder para você. Isso não é para mim que você vai responder. Para você. Então, para a gente encerrar, um recadinho legal que vai realmente nos dar sabedoria diante do conhecimento que a gente vive. Olha só. Que a gente tem, né? Desejar o suficiente para alguém é desejar uma vida cheia de cheia de coisas boas, o suficiente para que a pessoa se ampare nelas. Sol o suficiente para continuar a ter atitudes radiantes. Chuva o suficiente para que se valorize o sol. Dor o suficiente para que as menores alegrias na vida pareçam muito maiores. Recursos o suficiente para suprir as suas necessidades materiais. Perdas o suficiente para apreciar tudo o que possui. E a luz em número suficiente para que chegue ao adeus final. Né? O suficiente, então, é o quê? O caminho do meio. Desejo para vocês o suficiente em todas as situações. Muita paz para vocês.